Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesse dia. Eu quero falar com você sobre o caráter de Deus. Qual é o caráter do nosso Pai? Bom, existem atributos que são inerentes somente a Deus. Mas existem outros atributos que Deus faz questão que estejam tanto no meu quanto no seu caráter. Ou seja, eu creio que Ele todos os dias, Ele faz investimentos através do Espírito Santo de Deus para que nós reconheçamos isso, que a mesma essência, o mesmo caráter que está em Deus, Ele está em mim e Ele está em você. E como, Vanessa, que você pode afirmar isso? Vamos lá em Gênesis. Ou na palavra do Senhor? Lembra quando Deus criou o homem, lá em Gênesis? A gente percebe que no capítulo 1 tem todo aquele desdobramento da criação, né? E Deus vai criando o firmamento, os luminares, faz a separação das águas, ele vai dizendo, é bom, é bom, é bom. Mas quando ele cria o homem, ele não diz apenas é bom, mas ele diz o quê? É muito bom. E eu creio que essa frase de Deus tem um significado. Eu acho que o significado é quando ele diz também: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é muito bom. Eu creio assim. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, nesse momento, ele não estava apenas se referindo a um aspecto físico dessa semelhança, não um aspecto físico, não apenas isso, mas eu creio que principalmente, gente, principalmente ele estava imprimindo naquele momento em mim e em você a mesma essência. Quando ele sopra nas narinas do homem, ele termina de formar o homem depois da terra, ele sopra nas narinas do homem. Ele não apenas estava passando ali a vida bio, né, que é todo o funcionamento do nosso corpo, mas principalmente ele estava soprando a vida Zoe. E o que é a vida Zoe? É a própria vida de Deus sendo passada para nós, ou seja, ele estava naquele momento se auto-reproduzindo em mim e em você. Estávamos recebendo naquele momento a vida Zoe, ou seja, o mesmo caráter estava sendo passado para nós. A mesma essência, o mesmo tipo, o mesmo sentimento. Porque, queridos, nós viemos dele, fomos gerados nele. Então, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, ele deve fazer parte da minha e da sua natureza. Mas a gente percebe que no desdobramento da história, Adão peca, Adão desobedece a Deus. E com a queda do homem, essa essência, ela é cortada. Ou seja, nós estávamos separados de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus por conta do pecado, por conta da desobediência. Então, pelo primeiro Adão, o pecado entra no mundo. O que é pecado? Tudo que me separa de Deus. E pela desobediência de Adão há esse rompimento. Mas nós podemos nos alegrar muito, sorrir muito. Por quê? Por que eu posso dizer isso? Porque através do grande amor de Deus, da grande misericórdia, da grande benevolência desse Deus, ele enviou o seu único filho, o único filho que ele tinha. Ele enviou para que nós fôssemos aproximados dele novamente. E nós, através do sangue de Jesus, nós recebemos o novo nascimento.
Então, na medida que nós entendemos a obra da cruz, entendemos a graça de Deus que foi derramada na cruz de forma abundante sobre nós, então na medida que nós recebemos a Cristo Jesus de novo nascimento, o nosso espírito ele é recriado. Coisa linda, hein? Nosso espírito é recriado em Deus. Somos automaticamente, a partir daí, desse novo nascimento, nós somos automaticamente participantes da natureza de Deus. Então a vida de Deus agora, ela habita novamente em você e em mim. O mesmo caráter, a mesma essência, o mesmo tipo, o mesmo proceder. Lembra? Fomos gerados nele, espírito recriado. Você vai entender isso melhor. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Olha que coisa linda. Eu estou muito feliz quando falo dessa palavra. Essa palavra é viva e eficaz e ela mexe com a nossa carne, né? Tem como a gente falar das maravilhas desse Deus e ser a mesma pessoa. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim. Olha que coisa linda. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, coisa linda, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé, é pela fé, querido, que nós somos salvos, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Você foi gerado para isso. Nós fomos gerados para isso. Para sermos participantes da natureza de Deus. Por isso que ele gerou a gente de novo. É isso que 2 Pedro está dizendo. E qual é o caráter do seu Pai? O que ele quer que nós vivamos de fato é a vida dele. Por quê? Porque nós fomos gerados nele. E nós veremos isso de uma forma bem clara. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Lembra desse versículo? Desse capítulo inteiro. Eu não vou ler só um versículo, eu vou ler o capítulo inteiro. Né? Aqui nesse capítulo nós vamos substituir a palavra amor por Deus. Né? Porque nós sabemos que Deus é amor. Deus e amor são sinônimos. Então, esse capítulo ele fala de forma bem clara qual é o caráter do meu Deus e qual é o caráter do seu Deus. Ou seja, qual é o caráter que ele espera que nós, que fomos gerados nele, tenhamos. Vamos descobrir? Vamos lá. A gente vai fazer isso, a gente vai substituir a palavra amor por Deus. 1 Coríntios, capítulo 13. Diz assim, ó, vamos lá. Acompanha comigo aí na sua casa, na sua Bíblia, onde você estiver. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver Deus, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé e a ponto de transportar montes, se não tiver Deus, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver Deus, nada disso me aproveitará. Olha só os atributos do seu Deus, do meu Deus, que nós, que fomos gerados, temos que ter.
gerados nele, temos que ter. 4. Deus é paciente. Deus é benigno. Deus, ele não arde em ciúmes. Deus, ele não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, então prova que ele se entregou, né, por nós, né, pelo nosso interesse, ele se entregou. Não se exaspera, não se ressente mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Nosso Deus, ele não tem duas medidas, ele é justo. 6. Como eu já falei, ele não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, ele tudo crê, ele crê no Pai. Nossa confiança precisa estar no Pai. Ele tudo espera, tudo suporta. Suportou a cruz por nós, né? Nós precisamos suportar também tudo por Ele, por amor a Ele. Suportar esse mundo mal, suportar a vontade da nossa própria carne, dizer não a ela por amor a Ele. Deus jamais acaba, mas havendo profecias, as profecias vão desaparecer. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, tudo vai passar. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, quando ele vier, o perfeito Deus, então o que é em parte será aniquilado. Olha que interessante, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele está querendo dizer aqui, gente, no capítulo 11? Quando a gente conhece o caráter do nosso Pai, a gente tem esse entendimento que a gente precisa ter a mesma essência dele, ser parecido com ele, a gente começa a passar de fase, a gente começa a crescer espiritualmente. Lembra do investimento que o Espírito Santo faz todo dia para que isso aconteça em mim e em você? A gente vai passando de fase, como se fosse passando as páginas de um livro, a gente vai conhecendo o caráter do nosso Deus, e a gente vai avançando espiritualmente, a gente vai crescendo espiritualmente, a gente vai discipulando também outras pessoas, né? A gente vai passando de fase, a gente não é mais menino na fé, a gente cresce espiritualmente falando. É isso que ele está querendo dizer aqui. Quando a gente conhece o caráter de fato do nosso Deus, e a gente entende que nós precisamos ser parecidos com Ele. Lembra lá se eu não me engano, eu acho que é Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano. Sede meus imitadores. Ele não está dando uma sugestão pra gente. Ele está dando uma ordenança. Sede meus imitadores. Então, quando a gente imita de fato a Cristo e o caráter está acoplado na gente, a gente vai avançando de fase, a gente vai crescendo. E essa palavra que nos liberta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é apenas livres de demônios, não. É livre da nossa própria ignorância, de não saber qual é o caráter do nosso Deus. Então a gente cresce quando a gente entende isso. 12. Porque agora vemos como no espelho, obscuramente. Então vai chegar o dia que nós o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas vai chegar o dia que eu o conhecerei como ele me conhece. Coisa linda. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor.
Esses três, porém o maior desses é Deus. Vou ler de novo, ó. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e Deus. Lembra que a gente fez a substituição? Desses três, porém, o maior desses é o amor. Esse é o caráter do seu Deus. Esse é o caráter do meu Deus, que Ele deseja. Ele já liberou isso. Lembra quando Ele soprou nas narinas de Adão? Ele já liberou isso. Está aí dentro de você. Deixa fluir o caráter de Deus em você. Deixa fluir o caráter de Deus em você. Sabe, eu sei que não é fácil, gente. Esses dias maus que a gente tem vivido dias muito difíceis, onde a gente sabe que a volta do Senhor se aproxima. Está muito perto. Muito perto. E dizer não às nossas vontades por amor a Cristo, por entender que o caráter dele está em mim, eu preciso fazer com que isso seja uma verdade a todo tempo, não só apenas de palavras, mas eu preciso viver isso com propriedade. Isso traz um sofrimento. Quando o apóstolo Paulo vai falar de sofrimento, né, para quem diz que sofrimento não tem nada a ver com cristianismo, está muito enganado. Sofrimento tem tudo a ver com cristianismo. Ou seja, bem-vindos ao verdadeiro cristianismo, ao cristianismo genuíno, tem tudo a ver com sofrimento. Porque eu dizer não às minhas vontades, dizer não à minha carne, por amor a Cristo, para fazer fluir essa mesma essência que Ele já liberou para mim, é muito complicado. É muito complicado. Porque nós temos essa herança adâmica, né, de pecado. Nós não somos pecadores, né? Se nós fomos recriados, nosso espírito foi recriado, nós recebemos o novo nascimento, nós não somos pecadores. Só existem duas classificações na palavra para nós. Ou nós somos santos ou somos pecadores. Se nosso espírito foi recriado pelo novo nascimento, ora, nós somos santos, nós somos separados. Não vivemos na prática do pecado. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. No outro vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão de ser santo e ser pecador. Porque muitas vezes na igreja a gente vê algumas pessoas, né, alguns pastores, quem é pecador aqui? Todo mundo levanta a mão. Quem é santo? Ninguém levanta a mão. A gente tem uma outra visão com relação a esses dois nomes, a gente precisa entender isso. Nós somos santos. Nosso espírito foi recriado. Nós somos, fazemos parte de uma nova natureza, nós somos santos, somos separados para Ele. Não vivemos na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso, né? Quando ele vai falar que quem, se eu não me engano, é porque eu guardo a frase, mas eu não guardo onde está o capítulo e versículo, eu tenho essa problemática. Mas quando ele fala, lá em João, acho que é 1 João, que ele vai falar que quem não tem pecado, que já está pecando, né? Ele está dizendo isso, quem não tem pecado, quem está dizendo que não tem pecado, já está pecando. Eu acho que é 1 João, gente, eu gosto muito de não falar nada que não esteja na palavra. Então, acho que é 1 João. Só para ter certeza do que eu estou falando. Lá no finalzinho da Bíblia. 1 João. Quando ele vai dizer assim, ó. Cadê? Se dissermos que não temos cometido pecado, não é que nós já estamos pecando, mas nós somos mentirosos. E a sua palavra não está em nós. Quando a gente diz que a gente não tem pecado nenhum,
a gente aqui é mentiroso. Por que ele está dizendo isso? Porque nós temos essa herança adâmica, né? Da desobediência do homem. Mas, aqui no versículo 7, ele vai dizer: se porém andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, ou seja, ele nos reaproxima de Deus. Porque o que faz, né, o que fazia com que outrora nos vivêssemos longe de Deus, era o pecado. Lembra de Adão? Era o pecado. E ele veio, Jesus veio, para que nós fôssemos purificados de todo pecado. E se a gente confessa Jesus como nosso Salvador, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas é como eu estava dizendo, se a gente diz que a gente não tem pecado, não temos cometido pecado, a gente é mentiroso. Por quê? Por conta dessa herança adâmica. Então, o pecado na vida do crente não é uma constante, é um acidente de percurso. Por conta dessa herança. Então, quando eu digo de sofrimento, quando Paulo vai dizer de sofrimento, exatamente isso. É eu dizer não ao que eu acho, ao que eu deixo de achar, ao dizer não à minha carne, aos prazeres desse mundo, por amor a Cristo, porque eu entendo que a mesma essência, o mesmo tipo, o mesmo caráter foi soprado em mim, já foi liberado para mim, depois que meu espírito foi recriado. Então, vale muito a pena a gente sofrer, sim, por amor a Cristo, mas isso a gente sabe que gera uma alegria muito grande em nós. Apesar das dificuldades do dia a dia, dos prazeres que o mundo tenta nos proporcionar, a gente chega a um estágio, como a gente falou aqui, de avançar de fase. A gente não é mais menino na fé, a gente entende esse amor grandioso de Deus por nós. E a gente avança por amor a Cristo, a gente entende a obra da cruz do Calvário, e faz de tudo para que o caráter dele seja notório em nós, principalmente. Muitas vezes, gente, sem precisar abrir a boca. O caráter de Deus, ele é notório em nós. Do fruto se conhece a árvore, lembra? Então é isso, gente. Essa palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. Espero que nós tenhamos mais momentos como esses. No compartilhar, nos distribuir a palavra de Deus, porque é algo maravilhoso. É algo que vai fluindo, a gente não tem vontade de parar. Mas eu vou continuar aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Ele nos ajude a todo dia, cada amanhecer. Que a nossa oração seja: Senhor, hoje, mais uma vez, eu decido dar vazão ao Teu Espírito, dar lugar ao Teu Espírito e mortificar a minha carne por amor a Cristo. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Um grande beijo.